Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de trabalho. Nós estamos aí atendendo a casa, né? Espírita Cristã, Mensageiros da Luz, para fazermos uma reflexão sobre essa lição 25 do Caminho de Verdade e Vida. Tende calma. Então, essa é uma lição sobremaneira, é muito interessante nos dias atuais, principalmente, para que possamos serenar os nossos corações, né, com os ensinamentos da doutrina espírita, para os nossos empreendimentos, para a nossa evolução espiritual. Essa lição, então, ela diz assim, olha, tende calma. E disse Jesus, mandai assentar os homens. Está em João, capítulo 6, versículo 10. Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender a dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia e distribui o recurso com todos maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda, nos diz Emmanuel, né? Os homens, esfomeados de paz, reclamam e a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não consegue, todavia, estabelecer a ordem em si mesmo para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Então, meus irmãos, essa lição é de um grande significado para nós, porque nós precisamos da calma para a nossa evolução espiritual, para as nossas realizações, para os nossos empreendimentos, aquilo que nós mesmos resolvemos para esta vida, para esta encarnação. Então, é fundamental essa calma. E nós vemos no final dessa lição, por exemplo, que o Emmanuel diz: naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem, né, ouvir o convite à calma, não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Então, a gente verifica que a nossa, os nossos desafios da doutrina espírita é realmente o nosso íntimo, acalmar a nossa mente, serenar os nossos corações, né? Para que tenhamos o máximo de proveito em todas as circunstâncias das nossas vidas, sejam elas pessoais, no relacionamento com as pessoas, com os nossos irmãos de caminhada, com aqueles que estão ligados conosco, direto e indiretamente,
sejam encarnados, sejam desencarnados. Essa calma, ela gera uma reflexão, ela gera um entendimento, uma serenidade, e por conta disso, nós raciocinamos melhor, né? Temos percepção, a percepção do melhor a ser feito, e até mesmo, né, como a gente verifica, para recebermos as intuições, as inspirações do mundo espiritual, daqueles que estão nos ajudando, estão se esforçando para nos ajudar. Mas nós precisamos nos colocarmos receptivos a recebermos essa ajuda. Mas a doutrina espírita tem muito recurso, então nós fomos recorrer lá ao Livro dos Espíritos. Vejam assim, ó, na pergunta, questão 988. Olha a nossa condição espiritual nesse planeta que estamos de provas e expiações. O Kardec pergunta: há pessoas para as quais a vida flui numa calma perfeita, que, não tendo necessidade de fazer qualquer coisa para si mesmas, estão livres de cuidados. Essa existência feliz é uma prova de que nada tem a expiar de uma existência anterior? O Kardec pergunta. Os espíritos responderam: conheces muitas pessoas assim? Conheces muitas pessoas assim? Se o acreditas, enganaste. Em geral, essa calma não é mais do que aparente. Podem ter escolhido essa existência, mas percebem que ela não os ajudou a progredir. Então, lamentam o tempo perdido. Lamentam o tempo perdido. Então, vê que a nossa condição espiritual ainda é de muita dificuldade íntima em mantermos a calma, e principalmente naqueles momentos, né, de desafios, momentos adversos. Então, nós temos também a orientação, por exemplo, de Aristóteles, quando ele disse: o conhecimento se adquire, a virtude se exercita. Então, uma coisa também ajuda a outra. Por quê? Porque nós precisamos desse conhecimento. E a doutrina espírita faculta para nós esse conhecimento. E aí a gente entende que nós não podemos desvincular a calma dessa fé raciocinada, apregoada pela doutrina espírita, que nos leva ao equilíbrio. Essa fé raciocinada, essa reflexão que nós fazemos diariamente em torno do que a doutrina espírita passa para nós, ela favorece muito. Por quê? Porque nós precisamos exercitar as virtudes. Mas as virtudes também, elas têm que ser favorecidas pelo conhecimento, pelo estudo, pela busca, né? Quando nós lemos lá dessa lição que diz respeito à multiplicação dos pães e dos peixes, nós lemos na Gênese, né, com esse título, Multiplicação dos Peixes e dos Pães, os espíritos focaram, colocaram como principal é, o nosso alimento espiritual, porque aqueles irmãos que estavam lá, 5.000, eles estavam tão impacientes, tão desorientados, que eles estavam sem condições de receber os ensinos de Jesus, né? Por isso que Jesus falou, em dados momentos, que ele era o pão da vida. E ele usou, naquele momento, o seu poder magnético para acalmar aquelas pessoas, porque acaba sendo o alimento,
material secundário em relação ao alimento espiritual. O alimento espiritual é preponderante, a calma, até para que nós resolvamos e tenhamos condições de resolver a nossa questão em relação ao pão material. Quando a gente vê uma pessoa muito agitada, você não consegue nem conversar com ela. Ela não consegue te ouvir. Então, a calma é sobremaneira muito importante. Nós temos as orientações de tantos irmãos da doutrina espírita que nos favorece muito. Uma nós recorremos, por exemplo, a Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco, que ela fala sobre a confiança em Deus. A gente lembra da fé também, para que está relacionado com a nossa calma. E ela diz naquele livro Episódios Diários, ela fala numa lição, calma para o êxito, calma para o êxito. Olha o que ela diz. A calma é filha dileta da confiança em Deus e na sua justiça. A calma inspira a melhor maneira de agir. Não antecipa, nem retarda. E essa frase que vem a seguir é uma frase que eu tenho sempre ela em mente. Ela diz assim, ó: preserva-te em calma, aconteça o que acontecer. Preserva-te em calma, aconteça o que acontecer. Então, a gente verifica, nós verificamos que a confiança em Deus é fundamental para mantermos a calma, não é? E aí vamos lembrar também de alguns irmãos nossos lá de tanto tempo longínquo, quando eles dizem, ó, né, aqueles filósofos falando, não é o que acontece que nos perturba, mas a forma como interpretamos o que acontece. Não é o que acontece, é da forma que interpretamos. Só que a gente só vai conhecer isso com o autoconhecimento, com o nosso esforço, né? Como está lá na doutrina, vencer as nossas más inclinações. E ainda diz, ó, ninguém pode nos ferir sem o nosso consentimento, né? A gente fala em relação a pessoas, mas também em relação às circunstâncias da vida, nos sofrimentos pelos quais a gente passa, não é? A confiança em Deus é preponderante, mas nós precisamos buscar esse autoconhecimento, esse autoconhecimento. Nós temos o nosso irmão, tem uns exercícios interessantes. Nosso irmão Haroldo Dutra, ele tem uma fala sobre inteligência emocional. E ele fala, a gente fala assim, alegria, tristeza, não é assim? Tristeza, alegria. Ele fala uma que é surpresa e antecipação. Então, é um teste que a gente deu a fazer. Não tem nada de pessimismo isso não, hein? É uma coisa assim, nós vamos viajar. Pode acontecer do pneu do nosso carro furar, não pode? Mas se a gente vai sem essa percepção de que as coisas podem acontecer, a gente vai ser surpreendido. E a tendência é nós perdermos a calma, porque chega naquele momento, pô, não esperava, aí há aquele contratempo e tal. Essas coisas são passíveis de acontecer conosco. Então é interessante que a gente antecipa, para que nós não sejamos surpreendidos. E para que se tenha uma ideia, lá também do Confúcio, todos nós já ouvimos falar. Ele dá uma receita muito boa, né? Que ele diz assim, ó,
Espere pelo melhor. Vamos esperar sempre pelo melhor. Mas prepare-se para o pior. Estejamos preparados para o pior. E aceitemos o que vier. Agora vamos lá. Nós sabemos o que é o melhor? Nós sabemos o que é o pior? Então, de qualquer forma, se a gente se preparar, a gente vai aceitar o que vier. Lembra de Paulo? Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Choveu, fez sol, calor, frio. Então, essa é uma importância. Isso é importante para que nós estejamos preparados para mantermos a calma. Lembra do bombeiro? Um dado momento, na nossa cidade aqui, eu vi uma fumaça grande e o bombeiro chegando. Aí as pessoas ficaram olhando, né? Era num shopping. E aí eu perguntei a um senhor, ele falou: não, é simulação. É simulação. Não estava pegando fogo. Então o bombeiro não espera pegar fogo para depois ele ir lá. Ele faz a simulação, né? Então isso é importante. Agora, interessante, fechando, né? Nós temos uns desafios, todos nós sabemos disso, conhecedores da doutrina que somos, né? E nós temos aqui uma orientação de Leon Denis. E Leon Denis diz assim: olha, todo o poder da alma resume-se em três palavras. Todo o poder da alma resume-se em três palavras: querer, saber e amar. Querer, saber e amar. Olha, nós estávamos vendo aqui naquele início da lição, né? Tem de calma. Caminho, Verdade e Vida, lição número 25. Quando ele diz assim, olha, Emmanuel, naturalmente se desesperam cada vez mais desorientados aqueles irmãos que estavam lá para ouvir Jesus, porquanto não querem ouvir o convite à calma, não querem. Então é de suma importância que nós queiramos, né? Precisamos querer, mas precisamos saber, né? Às vezes a gente quer, mas não sabe. Então temos que aprender. E só assim que nós vamos nos habilitarmos a amar, né? Então é fundamental que nós queiramos. Então a calma é uma coisa que tem que ser exercitada. A calma é uma virtude, a calma é uma virtude. Então, meus irmãos, fechando esse tempo dessa reflexão importantíssima para todos nós, de tem de calma, estou vendo aqui que está chegando a hora, a doutrina espírita tem uma orientação para nós. Então, diz assim: olha, não basta divulgar o que a doutrina espírita faz, é preciso fazer o que a doutrina espírita divulga, né? Não basta divulgar o que a doutrina espírita faz, é preciso fazer o que a doutrina espírita divulga. Então, obrigado, muita paz em seus corações, boa noite.